nós estaremos falando sobre a valorização da família. Amém? Sobre valorização da família. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos. Você vai encontrar coisas interessantíssimas nesses 3 primeiros versículos desse capítulo de número 12, que quando você aplicar na sua vida, você vai observar que a sua família, ela não será mais a mesma. Ela será totalmente transformada pelo poder da palavra do nosso Deus. Tem por título nesse capítulo: Deus promete uma nação a Abraão. Versículo de número 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Podeis tomar seus assentos em nome de Jesus. Amém. O nosso pastor já fez a oração, já entregou na direção do nosso Deus a direção desse trabalho nessa noite. Amados, me dê pelo menos aí uns 20 minutos da sua atenção, para que nós possamos compartilhar esse assunto muito importante para a nossa família. Hoje, para você observar a mídia, quando você liga a sua televisão, quando você ouve o rádio, quando você lê o jornal, 90% das tragédias que você está deparando através do noticiário é voltado para a família. Você observa, ou a tragédia é com marido e mulher, ou é com os filhos, ou é com os filhos com seus pais. A maioria. E eu faço uma pergunta e deixo uma interrogação para você: será que isso é normal? E por que está acontecendo isso? Todo acontecimento ele tem um fundamento, todo acontecimento ele tem um propósito, e mesmo da parte destrutiva existe uma explicação para isso. Essa explicação que eu quero compartilhar contigo, para que porventura o teu coração ele não venha ficar entristecido com essas notícias acerca de tragédias. Tudo isso, amado, nada mais, nada menos, é o adversário, o inimigo da nossa alma. Ele está transmitindo o seu recado. Isso aí ele está retransmitindo como ele está atuando. Ele está demonstrando a força que ele tem, o poderio que ele tem. É por isso que a cada semana, a cada mês e a cada ano se multiplica a parte de violência dentro do seio familiar. Todos os dias você pode ligar a sua televisão, que você vai observar, vai deparar com matérias de violência doméstica, violência dentro do lar, entre a sua parentela. Isso é o nosso inimigo dizendo assim: ó, eu tenho força, eu tenho poder. Ele demonstra isso para Deus, porque a única forma que ele tem de atacar a Deus é através da raça humana, a sua criação. É por isso que a cada tempo que se passa, a violência na família ela está aumentando. Se você observar de uns 5 anos para cá, como cresceu a violência dentro do setor família, e você vai entender por que o inimigo ele priorizou essa área. Nós vamos compartilhar. Aqui no capítulo 12, o versículo de número 3, Abraão ele diz o seguinte: que em ti, diga assim, em mim, não foi fraco, em mim, serão benditas todas as famílias da terra. Esse versículo é uma promessa para a família, através de Abraão, e ela nos alcança até o dia de hoje, essa promessa. E essa promessa aqui, querido, é de bênçãos sobre a nossa família. Há um contraste, parece uma ironia. A Bíblia está prometendo bênção para a família, mas quando eu deparo com a realidade, eu vejo uma catástrofe. É justamente sobre essa catástrofe que Deus quer
entenda nessa noite. Você observa que a família é uma instituição criada por Deus, e Deus ele priorizou essa criação. Diga comigo: família, em primeiro lugar. Igreja, em segundo lugar. É justamente nessa criação que o adversário ele trabalha. Por quê? Você observa que Deus ele criou em Gênesis a instituição chamada família. E no Atos dos Apóstolos, Deus ele cria a igreja. Então você observa que Deus ele priorizou a criação da família. Entenda uma coisa: tudo que Deus prioriza, o diabo também prioriza para destruir. Tudo que é prioridade para Deus, todo o inferno ele se prepara para destruir tudo aquilo que é prioridade da parte de Deus. Então ele observou isso. O adversário de nossa alma, amado, não é um ser ignorante, não é um ser sem conhecimento, não é um qualquer ser. Ele é esperto, ele é sagaz, ele é astuto, ele é sábio e ele é inteligente. Ele só aplica isso para o mal, para as trevas, para a maldade. Mas tudo aquilo que ele atua, ele se aplica. Primeiro, ele vai arquitetar. Primeiro, ele vai se organizar. Ele vai se preparar para destruir aquilo que ele priorizou como alvo. Entenda uma coisa: se ele viu em Deus priorizando a família em primeiro lugar, ele também colocou isso em primeiro lugar para a destruição. E nós vamos entender aqui por que o adversário ele priorizou a família para a destruição. A ótica de Deus, quando Deus ele constituiu a família, querido, ele constituiu a família como base de tudo. Entenda uma coisa nessa noite: a família, ela não é base para algumas coisas no planeta Terra. A família é a base para tudo na nossa vida. Tudo procede da nossa família. Essa é a ótica de Deus. Só para você ter uma ideia: igreja sem a família não é igreja. Só para você ter uma ideia: a sociedade sem a família não é sociedade. É por isso que há esses escândalos que estão surgindo nesses últimos tempos para banalizar a família. É por isso que o casamento hoje é moda e feito com contrato. É por isso que o casamento hoje começa e acaba de 1 mês, 2 a 3 meses, porque estão banalizando essa instituição que Deus lhe constituiu como prioridade. Para que você entenda nessa noite, querido, Deus lhe constituiu a família. Ele disse assim: o que tange a família, filho e filha, tudo que você for fazer na sua vida e na sociedade, o ponto de partida, o princípio de tudo será a tua família. Nós já começamos a entender o raciocínio de Deus, querido, e a investida do adversário. Por que ele está investindo em massa na família? Porque se ele tocar na sua família, ele toca no seu ambiente de trabalho. Se ele tocar na sua família, ele toca no seu ministério. Se ele tocar na sua família, ele toca na tua área estudantil. Se ele tocar na sua família, ele toca no teu convívio na sociedade. Ele toca em todas as áreas. Vamos reformular algumas coisas aqui para que nós entendamos melhor. Quando o adversário ele toca na família, geralmente ele começa com um atrito. Geralmente ele começa com um desentendimento. Quando a esposa levanta uma tese, o marido, enquanto a proposta levanta a outra, surge a contenda, o conflito. E esse marido, quando ele vai sair para trabalhar, querido, você pode ter certeza disso. Quando ele chega no trabalho dele, o tempo, a hora, parece que está colado nos 2 ponteiros do relógio, não rende o dia. Ele não há uma produtividade no seu trabalho, e até as pessoas na área externa começam a observar o semblante dessa pessoa, que essa pessoa não está bem. Eu sempre comparo o seguinte: uma briga entre casais, entre o marido e a mulher, é semelhante, querido, àquela televisão em preto e branco que você tinha alguns tempos atrás. Você quer ver uma coisa? Ninguém quer trocar a tela plana
pelaquela TV preto e branco. Ninguém quer trocar a TV a cores pelaquela tela preta e branca. Porque se você trocar ela, sabe o que vai acontecer? Não tem sentido. Não é a mesma coisa. É como se você estivesse trocando uma coisa superior por uma inferior. É mais ou menos você comer um alimento, uma refeição, um PF, e não colocar tempero naquele alimento. Você já experimentou comer uma comida sem tempero? Você já viu como é que fica? Como é no seu paladar uma comida sem tempero? É assim que é a nossa vida. Quando o casal ele se desentende, nada dá certo. Eu desafio o casal aqui nessa noite. Você está vivendo um momento de conflito, um desentendimento entre ambos. Eu desafio você ter um dia bom. Eu desafio você ter um dia que é um paraíso, um mar de rosa. É comprovado biblicamente dizendo, você não vai ter um dia bom. Você não vai ter um dia de mar de rosas. Sabe por quê? Porque ele interfere nesse plano justamente para que ambos se desentendam, para que crie esse conflito, para que o marido ele fique de mal com a esposa, para que a esposa fique de mal com o seu marido. Você está entendendo a priorização de Deus no setor família? E por que o adversário ele prioriza também para a destruição? Ele tem seus métodos, ele tem suas formas de atuarem dentro dessa área. Entenda uma coisa, querido: quando as pessoas adentram por essas portas, não é aqui que você aprende educação, não é aqui que você aprende os bons modos, não é aqui que você aprende os seus princípios, não é aqui. Você traz da sua casa para cá. O papel da igreja, através do anjo da igreja, é aprimorar a sua vida, ajudar a aperfeiçoar a sua vida, os bons modos, a educação, as nossas responsabilidades, a gente traz de dentro da nossa casa. Certa feita chegou uma pessoa até a mim, uma mãe desesperada, com a sua filha já beirando aí seus 18 anos, e ela jogou uma responsabilidade sobre a minha vida. E ela chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor tem que me ajudar, o senhor tem que dar um jeito na minha filha. Eu falei: o que houve, minha irmã? Fica calma, fala para mim o que houve com a sua filha, que a gente vai tentar resolver. Ela chegou para mim e falou assim: a minha filha, ela está andando na rua de mini saia, eu já não aguento mais, estou com vergonha, porque minha filha está andando dessa forma. A palavra que eu voltei para aquela mãe foi o seguinte: isso aí é um problema teu. Parece uma resposta arrogante, mas não é, é uma realidade. Responsabilidade dos seus filhos é responsabilidade dos pais. O que acontece muito hoje, os pais estão pegando a sua responsabilidade e transferindo para os pastores, os dirigentes, os anjos da casa do Senhor. E essa é uma responsabilidade dada pelo próprio Deus para mim e para você. Eu já lidei, querido, com família que a criança no desenvolvimento, a sua infância, adolescência, a sua juventude, não conseguiu dominar, educar, instruir, e quis fazer isso com a criança já com 17 anos, com 18 anos de idade. E entra em desespero. Sabe por que entra em desespero, querido? Dificilmente você vai conseguir dominar uma criança que a sua formação ela já está definida. É exemplo dos 18 anos para cima. Dificilmente os pais vão conseguir dominar esse tipo de pessoa, ou esse tipo de filho. Por quê? Porque o momento para ser feito isso é um momento que está em desenvolvimento. É por isso que nós deparamos com pais que não conseguem ter mais o controle dos seus filhos, não conseguem mais dominar os seus filhos. O assunto que nós estamos abordando hoje é um tema isolado: valorização da família. Ei, pai, mãe, filho, a vontade de Deus para a minha família e para a sua família, diante da banalização da sociedade, o que Deus quer é que você venha valorizar mais ainda os princípios da família. Se você for anteceder, alguns anos, não muitos anos atrás, você encontrava uma reunião no seio da família, você encontrava o pai, a mãe e os filhos reunidos para almoçar, reunidos para o café da tarde e reunidos para a janta.
Hoje não. Hoje nós observamos as crianças almoçando 4 horas da tarde, a jantando meia-noite, não compartilham mais esse princípio. Sabe o que isso significa para nós? Diante da Bíblia, Deus, Ele produziu um costume para nós. Deus, Ele produziu um costume para a família. Sabe o que a moda está dizendo? Sabe o que a sociedade está dizendo? Que você é quadrado quando faz isso. A moda aí fora diz que você é antiquado. A moda fala aí fora que você parou no tempo. E a Bíblia fala que se você preservar isso para a sua família, você vai ter uma família abençoada. É essa bênção que está contida aqui, no versículo de número 3, no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa para nós, ela nos alcança até o dia de hoje. E Deus, Ele tem isso para você, para cada um de nós, para cada família aqui isolada. Há pessoas aqui no nosso meio, amados, que existe diversidade de causas que talvez você não consiga trazer a solução, ou você não consiga dominar o problema que está sendo ocasionado dentro da sua família. E Deus, Ele manda te dizer nessa noite, através do nosso ministério, através da nossa vida, do nosso trabalho, tudo que acontece no seio familiar tem solução. Eu gostaria que você profetizasse nessa noite, levantando a sua mão direita para o céu e repetisse comigo: todo problema na minha família tem solução. Pode abaixar a sua mão. Eu já deparei com casais, filho, que já foram à beira de um suicídio. Isso é coisa muito importante, filho. Coisa muito importante para você ouvir e guardar no teu coração. Pessoas que já foram à beira do suicídio. Sabe por quê? Porque não conseguiram solucionar um problema dentro da sua família. Já foram à beira do suicídio. Eu já conheci famílias, tá? Integrantes de família que já comprou arma para dar cabo da sua vida e também matar outras pessoas dentro da família. Eu já deparei com pessoas, querido, que já foi para a Avenida Brasil tentar suicídio. Eu já deparei com pessoas que compraram cordas para amarrar numa árvore e dizer que ali é o fim e acabar com tudo isso. Sabe por que tudo isso, filho? Porque uma vez que o problema surge, você nunca pode dar as costas para o seu problema. O problema, uma vez surgido, filho, a vontade de Deus é que você observe esse problema, analise ele e resolva esse problema. Escute uma coisa: toda vez que você der as costas para o problema, nós estamos falando sobre família, dentro do seio familiar, quando você deparar novamente com aquele problema, vai estar pior e maior quando você deixou lá para trás. Tudo isso começa, querido, com um princípio de uma tristeza, que ele passa por 4 períodos até se tornar o suicídio. Primeiro período é uma tristeza não curada diante do problema não resolvido. Ela começa normal, inofensivo, o início desse problema, e às vezes você não dá nada por esse problema. Esse problema, ele se agrava, ele vai para o segundo estágio chamado depressão. Esse estágio de depressão, querido, é quando começa a se agravar o problema que uma vez ele surgiu e você não conseguiu resolver ele, você não conseguiu dominar ele. E alguns médicos, querido, orientam que essas pessoas venham tomar o quê? O antidepressivo. Eu não estou indo contra a medicina e nem estou falando para você não tomar o medicamento. O que eu quero dizer para você aqui, querido, que muitas coisas é das ordens espirituais. Muitas coisas, querido, não é de ordem de saúde, não é de ordem física, mas ordem espiritual. A depressão, querido, ele não se contém em ficar na depressão, ele passa para o terceiro estágio, que é a opressão. Opressão é o princípio quando uma pessoa começa a ter uma iniciativa de se isolar do seu mundo. A opressão, querido, é o momento quando as pessoas olham para o problema e não veem mais solução. A incredulidade entra, não acredita mais que aquilo ali possa se resolver. É onde você encontra muitas pessoas hoje entrando pelo caminho das drogas. Sabe por quê? Buscar a droga como paliativo.
buscar a droga para preencher aquele vazio no seu interior, ou buscam a droga para sair da realidade de vida que eles estão vivendo no presente momento, porque a droga, por um momento de tempo, ele tira a pessoa daquela vida real e leva para uma fantasia. É a opressão. E muitas pessoas hoje, querido, estão se iniciando nessa tristeza, que não deram ênfase, não deram importância, e estão entrando nesses estágios. E finalmente chega a possessão demoníaca, querido. Ele surge desse princípio de uma tristeza, um problema mal resolvido, ou seja, um problema que não foi resolvido, não deu crédito, não deu importância, e vai para o quarto estágio, que é a possessão demoníaca. A possessão demoníaca é quando a pessoa se isola no seu campo. Nós já deparamos com pessoas possessas. Pessoas possessas, quando criam um mundo isolado, não conseguem lidar com esse mundo aí fora. Essa pessoa não toma banho, essa pessoa não faz a sua higiene pessoal e vive uma vida isolada, como se fosse um animal, essa pessoa. Querido, tudo isso iniciou pela uma tristeza de uma causa não resolvida e gerou a possessão. Por que eu estou querendo tocar nesse assunto aqui, dar ênfase a isso? São essas pessoas que, quando você vê no noticiário, se suicidaram. A possessão demoníaca é irmã do suicídio. É por isso que você observa muitas pessoas cortando o pulso, cortando o pescoço, se jogando na frente de um carro, se jogando de um prédio. É a possessão demoníaca, o quarto estágio de uma tristeza. E o interessante, querido, que um suicídio, ela começa inofensivo. O suicídio, ele começa, filho, de uma maneira que você não dá nada por ela. Você vê a pessoa aqui sorrindo, tranquilo, numa boa, você não imagina que essa pessoa um dia, ela vai tirar a sua vida. Porque ela não apresenta os sintomas, querido. Isso age no interior, isso age no oculto. E Deus, através dessa palavra, querido, Ele quer abrir a nossa mente para esse entendimento e a gravidade que é. Às vezes nós lidamos numa família, mas com uma coisa normal, como se fosse uma coisa simples. Não, querido. Na esfera do ar, na esfera espiritual, querido, há uma batalha muito grande para destruir a sua família. Quando eu iniciei aqui esse sermão, essa palestra, na estatística de 75% dos divórcios dentro do meio evangélico, sabe qual é, filho? Pessoas que acontece essa batalha espiritual dentro da família e não dão importância. Pessoas, querido, que não dão nada quando surge um problema. Ao contrário disso, a reação é dar as costas. Eu quero entrar no seu íntimo nessa noite, abrir um parênteses e tocar lá na tua alma, no teu particular, dentro da sua casa. Eu não preciso estar dentro da sua casa para saber o que acontece nesse momento quando nós não damos importância. Muitas das vezes, querido, do nada, escute isso, do nada, você levanta pela manhã, um dia maravilhoso, o céu está azul, o sol está lindo, e você de repente sente no coração que o seu dia vai ser maravilhoso, vai ser ótimo, e do nada, escute isso, do nada surge um desentendimento. Com quem e aonde? Dentro de casa, no meio do casal. Esse desentendimento, querido, parece uma coisa normal, parece uma coisa que você vai conseguir lidar tranquilamente com isso. Mas se você não cortar o mal pela raiz e resolver a princípio, eu vou te mostrar as escalas que se agravam. E talvez você que me ouve nessa noite já tenha passado por isso. Você quer ver uma coisa? Quando você cria uma trilha dentro de casa, você não resolve. E existem casais que passam dias, semanas e até meses. Primeira reação, sem se falar. Escute uma coisa, olha aqui para mim. Eu queria que você ouvisse isso e dobrasse a sua atenção. Essa palavra, casal, ficar de mal, é um demônio que trabalha para fazer isso. Eu falo isso com toda a autoridade, com toda a veemência e com toda a certeza do que eu estou falando. Eu não lido com isso aqui só de teoria.
eu lido com isso na prática. Demônios se manifestando e assumindo o seu papel de diversas formas diferentes. Diversas formas. É ele que atua para fazer com que você não fale com a sua esposa, e esposa não fale com o seu marido, ou ambos não falem com seus filhos. É um espírito que entra dentro da família que ocasiona isso. Aí sabe o que acontece? Os pontos seguintes: o marido vai dormir no tão famoso sofá. Às vezes fica ali dias naquele sofá, às vezes fica semana naquele sofá. Isso quando dorme na mesma cama e um fica de costa para o outro, ou fica oposto à posição na cama, a cabeça fica de encontro, os pés de ambas as pessoas dentro do mesmo quarto e na mesma cama. Isso são táticas diabólicas para destruir a família. Tem pessoas, querido, que um dorme na cama, o outro dorme no chão. Tem pessoas que um dorme na cama, o outro dorme lá na sala, no sofá. São algumas etapas que acontecem dentro de um seio familiar. A outra sabe qual é? Geralmente quando tem filhos nessa família, debaixo desse mesmo teto, os filhos se tornam pombo correio de dentro de casa. Fulano, fala para sua mãe que eu quero hoje feijão, arroz e ovo. Aí a mãe chega através do filho, ó, responde para o seu pai o seguinte: fala para ele que ele não tem empregada. Aí fica assim, esse joguinho de pombo correio. As crianças são alvo de um desentendimento trevoso da parte do adversário e alimenta essa situação debaixo do seu teto. Querido, como eu lido com pessoas que estão nesse estágio? Por isso que eu falei no início aqui, querido, que as nossas palestras, os locais aonde Deus nos leva, isso aqui é um assunto muito interessante. E quando você não dá ênfase a isso, quando você não dá importância a isso, o adversário está destruindo a família como um prato de sopa. O adversário ele nunca atinge diretamente no alvo, ele começa pelas beiradas. É igual a sopa. A sopa você vai comendo pela beirada. Se você pegar no meio, vai queimar com a língua. Assim o adversário. Quando você vê uma pessoa caindo hoje, tenha certeza que o adversário já estava maquinando essa queda presente há 5, 10 anos atrás, até que puxe o tapete dessa pessoa no presente momento. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, filho. O diabo, ele não tem prazer de te matar fisicamente, porque se ele te matar fisicamente, ele corre o risco de você morrer a morrer no Senhor, de você morrer e partir do Senhor, vai partir com a sua salvação. O diabo não tem prazer nisso. Para ele isso aí não tem efeito. O que ele gosta, sabe o que é? É destruir uma pessoa viva. Quando uma pessoa que está debaixo de uma vida de pecado, o adversário ele faz de tudo para que aquilo não venha à tona. Ele faz de tudo para que isso fique coberto. Ele faz de tudo para que você não saiba acerca disso, para que não seja ao conhecimento de todos esse pecado. Ele trabalha para que o pecado fique oculto. Por que é isso? Por que ele trabalha dessa forma? Quanto mais o pecado estiver oculto na vida de uma pessoa, ele conseguir preservar essa pessoa no pecado oculto, ele está destruindo tanto a sua alma como a sua família e a tua salvação, que é o propósito principal dele, é a salvação. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo alguma coisa errada. Isso acontece, filho. Isso é um fato, isso é notório. Às vezes nós achamos que estamos fazendo uma coisa errada e ninguém está vendo, ninguém está sabendo, ninguém está tomando conhecimento. Não estourou a bomba ainda, não aconteceu nada, eu vou prosseguindo. É o adversário alimentando isso, justamente para que não venha à tona, justamente para que ninguém venha descobrir acerca disso. Querido, nós estamos lidando com um adversário expert no seu assunto, perito no seu assunto. A única arma que você pode vencê-lo é a palavra do nosso Deus. A única arma que você pode combatê-lo é com o conhecimento da palavra de Deus. Sem isso, querido, não é o seu dinheiro que vai abençoar a tua família, não é os seus bens
bens materiais que vai abençoar a sua família, não é o seu trabalho que vai abençoar a sua família, não é o teu salário que vai abençoar a tua família. O que vai abençoar a tua família, querido, é esse conhecimento que Deus quer que você tenha. É esse conhecimento na sua palavra que o Senhor quer que você tenha. Só para você ter uma ideia, o que a Bíblia fala a respeito disso? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amados, essa questão ela é muito séria. Existe um ditado aí fora que diz assim: a mente vazia é oficina Isso é uma realidade. Isso é uma verdade, filho. O adversário, nosso inimigo, ele só conclui o seu intento com uma classe de pessoa. A classe de pessoa que não chegou ao conhecimento da terra. É essa classe de pessoa. É por isso que nós temos saído pelo Brasil. É por isso que nós não nos cansamos em trabalhar nessa área, para que Deus possa resgatar mais e mais famílias do abismo. Eu tenho uma notícia muito boa para você, muito linda do céu. Sabe qual é? Deus tem nos usado para resgatar famílias que já estavam à beira do divórcio. Isso eu quero falar amanhã sobre isso. Mas Deus tem usado para resgatar muitos casais, pessoas que já estavam tudo organizado para separar, para não ter mais jeito, para não prosseguir mais, e o Senhor tem nos usado. Sábado agora foi o último casamento que aconteceu sobre aquela família que estava já à beira do divórcio. Casaram agora sábado, para a glória de Deus. Foi o melhor casamento, o maior casamento, foi o casamento mais lindo. E eu pedi para aquele casal olhar lá atrás. Eu chamei e falei: olha lá atrás. Você lembra quando tudo começou? A sua esposa não queria você mais, e você não ia mais ficar com ela, e você hoje está casando. Sabe por que você está casando? Porque ainda tem jeito. Sabe por que está casando? Porque tem solução. Sabe por que está casando, filho? Porque Deus te chamou para você ser vencedor. Sabe por que está casando? Porque Deus chamou para você prevalecer. Sabe por que você está casando, filho? Porque Deus não une ninguém para separar. Isso aí não é obra do adversário. Perdão, não é obra de Deus, é obra do adversário para separar. Entenda uma coisa, filho, principalmente para os casados que estão aqui no nosso meio. Eu quero deixar essa palavra para você meditar nessa noite. Preste atenção: ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar. Você não vê ninguém subindo no altar. Vamos casar hoje, daqui a pouco a gente separa. Ninguém casa para separar. Pastor, por que algumas pessoas separam? Pastor, por que o amor acaba? Negativo, eu não creio nisso. Eu sou um crítico veemente desse argumento que as pessoas utilizam, que o amor acabou. Isso aí é uma obra infernal. É mentira. O amor ele não acaba. O amor ele adormece. O amor ele não acaba. Se o amor um dia existiu no seio da sua família, ele não acaba. Ele adormeceu. Pastor, por que ele adormeceu? Ele adormeceu, querido, por falta de manutenção do teu casamento. Ele adormece, querido, porque você deixou o câncer chamado rotina entrar dentro do casamento. Isso aí é uma outra história. Isso aí é para um outro dia, e com certeza nós vamos falar sobre isso, sobre rotina. É mais ou menos assim: você namora, se deixar todo dia o namorado está na casa da namorada. Quando inicia o namoro, querido, ela está propensa a ter engordar de tanto que ele oferece pizza para ela, sorvete, aquelas coisas gostosas. Está querendo estar sempre com ela, perturba de ir sempre na casa dela. Quando sai na rua, você já viu um casalzinho de namorado sair na rua, ele a 10 metros de distância e ela também? Já viu? Não. Sabe onde é que a gente vê os casalzinhos? No meio da rua? Grudadinho, filho. Mas qual a questão de andar de mão dada, bonitinho e desfilando? E o lazer? O lazer é uma maravilha, você não tem, ele inventa.
Ele inventa. E você já percebeu uma coisa? Escuta só. Às vezes ele faz um negócio para você, namorada, sem graça. Não tem nada a ver, sem sal, não tem sentido, não tem nexo. Mas você fica toda boba. Sabe por quê? O namoradinho trouxe um presente para você. Às vezes o bobão vem com aquela margaridazinha, o bobão vem no caminho, no jardim, vem todo bobão. Ai, que linda. Não era no início do namoro? Não era desse jeito? Aí fica a interrogação para o presente momento. Por que depois de casado não continua mais isso? Por que se existiu aquilo ali, você não utilizar um argumento lá no futuro, querido, de que o amor acabou? O amor não acabou, filho. Sabe o que aconteceu? Você deixou de manutenir o teu relacionamento conjugal. A rotina, ela consome toda a sensibilidade. A rotina, ela consome todo o amor. Ela consome. Se você não manutenir o teu casamento, filho, esse câncer chamado rotina leva muitas pessoas ao divórcio, leva muitas pessoas a se separar, né? No início andava junto, depois que casa tem filhos, ele vai na frente, manda a esposa aí atrás, e as crianças também lá agarradas com a mulher, né? E ele vai na frente, quer nem saber. Isso quando não manda aí na frente, depois ele vai. E quando era namorado, era assim? Escute uma coisa, repita comigo. Nós que casamos, seremos diante de Deus eternos namorados. Amém? Agora, quem é casado, quem é noivo, dá uma catucada santa e lembra isso para ele e para ela, lembra? Isso, lembra? Ó, nós somos eternos namorados, tá bom? Não se esqueça. Amém? A rotina, filho, sabe o que acontece na rotina? Alguns detalhes. Não tem mais elogio. Meu Deus do céu. Às vezes a namorada era feia que doía, mas era a menina mais bonita do bairro da escola. Aí depois desenvolve, cresce uma coisa ali, cai outra coisa ali, né? Surge um mapa do Brasil e algumas coisas mais, e as pessoas esquecem. Principalmente da parte do homem, e geralmente da parte do homem que surge isso. Esquece, filho. No início do namoro, era uma princesa, era uma fada. E agora que já teve 3 filhos, já começou a surgir uns cabelinhos brancos, não tem dinheiro para pintar, e caiu algumas coisinhas do dente. E agora que enrugou alguma coisa, tipo maracujá de gaveta. Namorados eternos, filho. É agora que você tem que andar de mão dada. É agora que você tem que elogiar. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Escute, eu servi o espiritismo durante 5 anos. Eu era cambono de um Exu. 5 anos. E esse Exu, querido, ele era perito em amarração. E eu glorifico a Deus por esse momento que Deus me permitiu entrar ali, porque eu descobri muita coisa do diabo. Eu descobri muita coisa. E dentre algumas coisas, escute isso. Existe um demônio chamado fandango. Repita comigo, fandango. Esse demônio, querido, na amarração, ele produzia tanto no homem como na mulher o desejo de um para com o outro. Ficava um desejo louco, se deixar, meu irmão, entrava um dentro do outro na rua. De tão sério que era o negócio. É um demônio chamado fandango, filho. Aí sabe por que o Exu ele fazia isso? Ele falava assim: porque um relacionamento conjugal para dar certo tem que ter amor. Até o diabo sabe, filho. Ele sabe que um relacionamento para durar, para dar certo, é necessário ter o amor, mas não é o coabitar, é o amor, querido, a compreensão. É você dividir elogios, é você elogiar, valorizar o seu cônjuge. Não é falar que ela só falta sair na rua, montado na vassoura, né? Ou a pessoa tem que andar, a mulher tem que andar com aquele perfume de cheiro de cebola, de alho, de gordura, né? Tem gente que faz esse tipo de brincadeira, isso é uma maldição. Ei, querido, a tua esposa será eternamente a Gisele Bündchen para você, filho. O teu marido será eternamente o Leonardo DiCaprio. Eternamente, filho. E para você manter esse relacionamento conjugal, querido, será a base de palavras maleáveis. Será a base de elogios, filho. Você sempre, quando chegar na sua casa, particularmente os homens,
Você tem que chegar, querido, e dizer que ela é a mulher mais linda do mundo. Mesmo que a apresentação externa não venha coincidir com o que você está falando, querido, mas fale isso para ela. Meu irmão, mesmo que você tenha um valor inferior nas suas mãos e não deva comprar muita coisa, a mulher, filho, eu vou te contar um segredo. A mulher, filho, o que você chegar para ela em termos de presente, você agrada a mulher gosta de ser presenteada. O perigo não é nem dar o presente, o perigo é você pedir ela para escolher o presente. Porque o maior mal de uma mulher se chama vitrine. Meu Deus, eu não vou nem entrar nesse assunto, vamos deixar para um outro dia, esse negócio da vitrine. Meu querido, compre uma lembrancinha antes de você chegar em casa, mesmo que seja uma coisa de R$ 1,99, a resposta dela vai ser o seguinte: poxa, amor, você lembrou de mim. Está entendendo qual é o mistério, filho? Isso são coisas simples. Eu falo de uma maneira para descontrair, filho, mas quando você aplica isso para o teu casamento, isso surte um efeito poderosíssimo. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu atendo as pessoas pelo Brasil todo, pelo telefone, pela internet, nas igrejas e nas residências. Esses dias eu estava recebendo um telefonema de um casal que eu estou tratando numa determinada região que eu não posso falar por ética. E o marido chegou para mim e falou assim: pastor, eu não estou conseguindo ter mais desejo com a minha mulher. E tem um detalhe: eu amo a minha mulher. Sabe por que não estava conseguindo mais ter desejo com a mulher? Porque estavam vivendo a base de atrito, conflito, tensão nervosa. Ele não conseguia liberar, sabe o que? O amor. Ele não conseguia liberar o elogio. Ele não conseguia falar bem da sua esposa. Até o relacionamento deles particulares, eles não estavam tendo êxito, porque estava travado isso dentro deles. Querido, de tudo que nós precisamos dentro do nosso relacionamento conjugal, chamado família, são coisas simples, que às vezes a gente, pelo menos os homens que são machistas, são durões, acham que são eles que saem para trabalhar, trazer o sustento e sanar todas as dívidas, responsabilidade da família. Eles já vêm com aquele ar de machista. Não, querido, deixa Deus trabalhar no teu coração e jogar por terra, porque Deus nessa noite ele manda te dizer que a manutenção do teu relacionamento conjugal se chama simplicidade. Não é por força, não é por violência. Meu amado, eu elogio tanto a minha mulher. Ela não pôde estar aqui hoje, até queria dar um parecer aqui, que ela está enferma, está acamada, não deu para ela estar aqui hoje. Mas eu elogio tanto a minha esposa que eu chego a perturbar ela, de tanto que eu elogio ela. Ela chega para mim e fala assim: sai de perto de mim que eu não aguento mais você. Mas não sai de perto do santo. Eu extrapolei os elogios. É melhor do que extrapolar no fracasso, na derrota. Pergunta se ela quer outra. Pergunta se tem um marido mais bonito do que eu para ela. Pergunta. Sabe o que é isso, filho? Porque a gente corresponde ao nosso relacionamento conjugal. Quando nós falamos sobre palavras simples, querido, você coloca isso em prática, que você vai ver como Deus vai operar dentro da sua família. Você vai ver como as coisas irão mudar dentro da sua família. Você vai ver como as coisas vão caminhar melhor dentro da sua família. Esse seminário ele tem um duplo sentido. O primeiro sentido, sabe qual é? É abençoar você no seu relacionamento conjugal e na sua família. O segundo sentido, filho, visa preparar você para abençoar outras famílias que Deus vai colocar para você. Por onde Deus tem nos levado, sabe o que acontece? Deus nos usa para discipular casais. E esses casais lá na frente ligam para mim e falam assim: pastor, hoje a gente está de frente de uma liderança de família. Pastor, hoje nós estamos de frente de um encontro de casal. Pastor, hoje nós estamos de frente de um aconselhamento familiar. O objetivo desse encontro, preparado por Deus, é para isso, filho. É para desmascarar toda a atuação de Satanás e trazer para você a bênção do Senhor sobre a sua família. Amém? Com a permissão do pastor, vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Você que é casado, dê as mãos.
você que é noivo, dê as mãos. De todos os lugares para onde nós vamos, nenhum namorado ele assume que está namorando, porque o pastor está perto e às vezes tem vergonha disso. Amém? Mas você que está namorando, dê as mãos também. Amém? Porque essa palavra é universal. Essa palavra é para todos. Quando se trata sobre família, escuta uma coisa: a família, ela não é uma religião. A família é uma instituição universal. O que é isso, pastor? A mesma regra que é para nós, os evangélicos, é a mesma regra o budista, o espírita, o testemunho de Jeová, o católico, é para todos. É a mesma regra, é para todos. Nessa hora, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Quando Deus nos chamou para esse ministério, Ele falou que derramaria uma unção sobre o nosso ministério. E essa unção é chamada unção da família. E o Senhor falou que por onde Ele nos levasse, através do nosso ministério, a unção seria derramada sobre outras famílias. Eu me entristeço, eu fico sentido toda vez que eu vejo uma família se destruindo, toda vez que eu ouço falar de divórcio, toda vez que eu ouço falar de suicídio. Filho, eu não falo isso da boca para fora, eu falo isso do pesar, eu sinto isso no meu coração. É por isso que nós trabalhamos com seriedade nessa área, para que você seja uma bênção no seu relacionamento conjugal, você seja uma bênção na sua família. Repita assim comigo: eu e minha casa, eu e minha casa, haja o que houver, serviremos ao Senhor. Tema o seu cônjuge em nome de Jesus. Feche seus olhos por alguns instantes, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai, nós glorificamos a Deus pelo Senhor ter colocado em sua agenda esse primeiro dia, Pai, da palestra sobre casais, sobre família, cujo tema é valorizando a família, Deus. Uma instituição criada por Ti, que brotou do Teu coração para abençoar outras mais, Deus. Pai, nesta noite eu quero orar, interceder em prol das pessoas que se fazem presente aqui no nosso meio, na noite desse dia, Deus. Eu não conheço a vida das pessoas, como elas se encontram no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, mas uma verdade é, Senhor, quantas coisas acontecem no oculto, quantas coisas, ó Deus, não vêm à tona, quantas coisas acontecem, Pai, no particular, e a pessoa fica preso a esse sistema, a pessoa fica inibida, a pessoa fica escravizada, Deus, e chega um momento em achar que aquilo é normal. O adversário sopra sobre o ouvido daquela pessoa, dizendo: é desse jeito mesmo, é dessa forma, não tem mais jeito, é dessa maneira que a gente tem que conviver. A partir do momento, Pai, que nós aceitamos isso, o errado já passa a ser certo, Pai, porque nós nos acostumamos com aquilo. Mas há poder no Teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Hoje, essa igreja, Pai, abre as portas, através do Teu Filho, Pastor Marcos Pavão, Deus, para que nós possamos entender, Pai, que não tem nada a ver, o inferno está cheio. Aquilo que não tem jeito, Pai, hoje o Senhor está jogando por terra. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, ó Deus, hoje, através dessa unção, através do Teu poder, ó Deus, o Senhor está jogando por terra. Aleluia. Deus, coloca o amor entre esse relacionamento conjugal. Senhor, renova esse casamento, renova essa família. Aquele que adentrou por essas portas, Pai, achando que não tem jeito, achando que não tem solução, achando que é dessa forma, achando que não vai melhorar, Pai, entra com providência. Aleluia, Deus. Toca nesse coração, toca no sentimento, Deus, que possa novamente, Pai, aquele período de namoro, Pai, ser resgatado para o dia de hoje, que ela possa ter desejo para com ele
Senhor, Pai. Pai, renova nessa noite, restaura nessa noite, e principalmente, levanta discípulos no nosso meio, Pai, para que eles possam sair daqui, e quando deparar com causas, ó Deus, no setor familiar de outras pessoas, eles possam estar, ó Deus, aptos para trazer soluções para a vida dessas pessoas, aptos, ó Deus, para resolver problemas, ó Pai, que diante dessa família é impossível. Deus, sua autoridade nessa noite, Pai, capacita a cada um que está no nosso meio, Senhor, renova, restaura, lapida e regenera para a glória do teu santo nome, Senhor. Assim oramos a Ti, certo, Pai, da Tua bênção sobre as famílias que estão aqui presentes, no nome daquele que vive e reina, não somente hoje, mas para todos sempre. Aqueles que creem, digam